Fala pessoal, beleza? Então, dando sequência à nossa videoaula sobre a Grécia Antiga, nos vídeos a seguir eu vou estar basicamente explicando as diferenças entre Atenas e Esparta, né, que são basicamente as duas cidades-estados gregas mais cobradas aí em vestibular. Então, antes de começar a aula propriamente dita, eu gostaria de deixar bem claro que eu fiz algumas alterações no slide. Então, peço que vocês fiquem atentos ao que está sendo mostrado e à explicação propriamente dita. Então, foi pensando numa aula com mais informação, mais qualidade, que eu acabei fazendo pequenas alterações no conteúdo, tá certo? Então, iniciando aí a nossa aula sobre Atenas, quando falamos aí sobre Atenas e Esparta, é preciso saber que eram duas cidades-estados que estavam próximas umas às outras, né? Uma à outra, e eram duas cidades basicamente antagônicas, contrárias uma da outra, tá certo? Então, Atenas estava localizada na região da Ática e era uma cidade puramente portuária, né? Então, localizada aí entre as montanhas e o mar. É graças a essa condição geográfica que economicamente Atenas vai desenvolver um intenso comércio marítimo, tendo em vista que a sua produção agrícola ela vai ser bastante limitada, tá certo? Então, Atenas vai estabelecer comércio, né, com as suas colônias no mar Mediterrâneo e com a Ásia Menor. O que eles vão vender? Artesanato, vinho e azeite. Então essa vai ser aí a força econômica desenvolvida, praticada, né, em Atenas. E agora, talvez a parte mais interessante de todo esse contexto de Grécia Antiga. Politicamente, Atenas desenvolveu aquilo que ficou conhecido na posteridade por democracia. Então, é preciso lembrar que no início Atenas era uma monarquia, né? E a partir aí de um cara chamado Clístenes, houve a criação, a instalação de um governo democrático. Tá? Então, analisando etimologicamente a palavra democracia, demos significa povo, cidadão, e cracia, né, vem de kratos, que significa poder, ou seja, poder que emana, né, que vem do povo. Bom, é preciso deixar bem claro que nem todo mundo era considerado cidadão, né? Então, quem eram os cidadãos de Atenas? Eram os homens na condição de livres, nascidos em Atenas, tendo estes pais e mães atenienses e maiores de 18 anos. Estes, né, com esses requisitos básicos, eles poderiam participar das questões políticas, né? Então, mulheres, estrangeiros e crianças não tinham qualquer direito político, beleza? Ou seja, sintetizando, menos de 20% da população ateniense participava desse sistema democrático. E isso é muito importante de lembrar, tá certo? Geralmente isso, como eu já falei, é bem cobrado aí nos vestibulares, beleza? Bom, ainda sobre esse sistema democrático, é preciso conhecer as instituições e as características dessa democracia ateniense. Então, falando um pouquinho sobre as instituições, o que a gente tem lá de poder político? Então, nós temos basicamente duas instituições bastante poderosas. Então, de um lado, a gente tem a chamada Bulé, ou Conselho dos 500. Essa bulé ela era formada por 500 cidadãos,
e aí cabe vocês lembrar quem eram os cidadãos de Atenas, tá certo? Estes cidadãos, eles eram escolhidos por sorteio, tendo estes mandato de 1 ano. Ou seja, havia uma grande rotatividade dentro dessa bulé. Qual era o papel dela dentro da sociedade ateniense? Era ela quem elaborava as leis, né, que seriam aí votadas, tá certo? Do outro lado, a gente tem a eclésia ou a Assembleia do Povo. Essa eclésia, ela era considerada a instituição política mais importante de Atenas, né? Então, é nela que todos os cidadãos participam aí livremente, né? Eles eram os responsáveis pela votação das leis criadas, pelas decisões tomadas aí em praça pública, né? Essas assembleias, essas reuniões, geralmente aconteciam aí na Ágora, como eu já falei. Então, instituições políticas atenienses, temos a bulé e a eclésia. Como características, essa democracia ela era pautada na isonomia, isocracia, isegoria e ostracismo. Então são nomes bastante complicados, mas muito simples de entender o seu significado. Então, dentro dessa democracia ateniense, tínhamos aí um princípio de igualdade, né, entre todos os cidadãos atenienses, entre todos os homens. Todos eles tinham aí uma igualdade perante esse sistema. Então, do cara mais rico, do cidadão mais rico ao cidadão mais pobre, né? Aquele cara que mora no campo e aquele cara que mora na cidade, sendo estes cidadãos livres, homens, maiores de 18, com todos aqueles requisitos que eu falei, todos eles são iguais, tá certo? Então isso é a isonomia. Isocracia, ela estabelece a igualdade do acesso ao exercício, né, com relação aos cargos públicos. Então todos eles podiam votar, ser votado, participar, né, assumir um cargo público, tá certo? Isso é a isocracia, né, essa igualdade de acesso. A isegoria é o direito aí de fala. Todos os cidadãos têm o direito, têm o livre direito à manifestação, seja na eclésia, seja na Assembleia do Povo. Então todos eles têm o direito à fala. Beleza? Então, isonomia, todos são iguais, né? Perante a lei, perante esse sistema democrático. Isocracia, todos eles podem votar e ser votado, né? Ter aí a condição igual de participar, né, de cargos, assumindo cargos públicos. Isegoria, o direito aí, a igualdade de direito da manifestação. Todos eles podem manifestar aí o seu pensamento, certo? Ostracismo. Então, dentro dessa democracia, havia a punição aos considerados maus cidadãos, tá certo? Então, essa punição, ela acontecia a partir do momento em que os considerados corruptos, né, ou aqueles que ousassem a usurpar o poder, né, tentar dar um golpe de Estado dentro desse sistema democrático, eles eram obrigados aí a se exilarem, a saírem de Atenas por anos, né? Em especial por 10 anos, na verdade, tá? Então eles ficavam longe aí da cidade, eles eram exilados por anos. Dentro dessa democracia, né, ela era exercida de forma direta, então diferente de como é hoje, né, no qual nós temos uma democracia representativa, os cidadãos atenienses eles participavam diretamente, né? Então eles manifestavam, eles elegiam, eles aprovavam uma lei diretamente, né? Eles aprovavam uma obra, por exemplo, diretamente, né? Tudo diretamente. Então, diferente de hoje, né? A gente vota numa pessoa e essa pessoa, por teoria, ela deveria nos representar, né? Coisa que muitas vezes não acaba acontecendo. Então a gente vota em alguém e a gente espera que essa pessoa trabalhe a nosso favor, né?
Na Grécia era uma democracia direta, né? Eles participavam diretamente. E por final, né, como característica, essa democracia ateniense ela dependia do escravismo. Ou seja, as pessoas mais ricas elas ganhavam um papel de destaque porque ela tinha mais tempo livre, sendo essa detentora de tempo ocioso, de tempo livre, ela tem uma maior possibilidade de se destacar nos debates públicos. Então, aquele camponês que tem que trabalhar o dia inteiro, por exemplo, para sobreviver, muitas vezes ele não vai estar com tanta disposição assim de participar dessa democracia com mais fervor. Né? Ele não vai estar tão engajado. Diferente dos cidadãos mais ricos. Né? Esse sim, tem alguém que trabalha para ele, então ele tem uma maior possibilidade de participar com mais fervor, com mais engajamento dentro dessa democracia. Tá certo? Sociedade ateniense. Então, no topo da pirâmide, nós temos os cidadãos, também conhecidos por eupátridas, então, os bem-nascidos. Né? Então, quem era considerado cidadão? Né? Os homens com mais de 18 anos, esses aí participavam do governo e tinham muitos direitos, né? E eles tinham propriedades em Atenas, tinham casas, terras e tudo mais, e pagavam impostos. Mulheres, livres ou não, né, na condição de mulher livre ou de mulher escrava, não tinham direitos, né, eram considerados aí um grupo inferior aos homens, né, deviam uma obediência, né, eram aí treinadas para ser dóceis, né, ao seu pai, ao seu marido, né, não podiam participar de forma alguma desse sistema político. As ricas ficavam em casa e as pobres, obviamente, tinham que ajudar aí no trabalho. Estrangeiros, também chamado por metecos, eram livres, né? Muitos deles eram livres, mas não podiam participar da política, eram obrigados a pagar impostos e a servir o exército, não tinham direito de comprar terras e normalmente trabalhavam com comércio, que não era um serviço assim tão bem visto, tá certo? E abaixo dos estrangeiros nós temos aí os escravos. Esses aí eram considerados propriedades de todos os cidadãos atenienses. Geralmente eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos e desenvolviam aí todos os tipos de trabalho, seja na agricultura, seja no campo doméstico, tá certo? E a educação ateniense, como vocês puderam observar, sendo Atenas uma cidade extremamente complexa, a educação em Atenas ela se preocupava aí em garantir, em desenvolver aí um equilíbrio entre mente e corpo, né? Então, geralmente aí os meninos, né, frequentavam aquilo que era chamado por ginásio, e no ginásio eles aprendiam, né, eles desenvolviam, né, eles praticavam um esporte, né, isso aí conciliava uma boa saúde física e também aprendiam coisas sobre o debate filosófico, o debate político, beleza? E as meninas aí eram confinadas a uma educação puramente domiciliar, tá certo? Então, era sobre isso que eu gostaria de estar falando com vocês nessa videoaula. Espero que a explicação tenha sido clara e até o próximo conteúdo.